E aí, tudo bem com você? Eu sou Robert Cronos, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar aqui pra você 33 detalhes que eu tenho quase certeza que você não prestou atenção em Dark e deixou passar. Eu fiz uma playlist gigante de vídeos que eu vou estar deixando aqui, falando da primeira e da segunda temporada de Dark, dissecando cada detalhe. Eu não resolvi falar sobre a terceira temporada porque muitos canais grandes já estavam falando e acabaria sendo mais do mesmo. Então eu resolvi fazer essa lista super especial e espero que você goste. Bora pro vídeo! E aí, tudo bem com você? Não se esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? E compartilha com seus amigos fãs de Dark, que eu tenho certeza que eles vão gostar. O primeiro detalhe é que a Martha diz pro Mikkel lá no primeiro episódio da primeira temporada: "Mãe, você tem certeza que esse menino não foi adotado?" Isso aí fazia referência justamente ao fato do que iria acontecer mais adiante com o Mikkel, no que a gente chama de foreshadowing. O macacão do Mikkel é uma referência a Donnie Darko e eu falei disso nesse vídeo que tá aqui nos cards. 3. A música Wig, eu não sei falar o nome dessa música, gente, o nome é difícil, o nome tá aí na tela pra vocês. Essa música ela foi lançada em 1984 e ela é a faixa principal aí de Dark. Essa música ela foi lançada 33, exatos 33 anos antes da estreia de Dark. Coincidência? 4. Apparat é o nome da banda que toca a música de abertura da série. E também é o nome daquele aparelho, daquele aparato que é utilizado para fazer viagens no tempo lá no mundo 1. E essa música de abertura, chamada Goodbye, que é meio assustadora, meio creepy, ela tem justamente um efeito chamado efeito Doppler. Efeito Doppler, só para poder colocar bem porcamente aqui para você que não sabe, é quando, vamos supor, você está vendo um carro com uma música bem alta vindo, quando ele está se aproximando, você percebe que a música ela toca no ritmo certo ou às vezes até mais rápido. Mas quando ele vai se afastando, o som ele vai ficando cada vez mais espaçado. Isso acontece muito com a ambulância também. Você já reparou que o som dela começa a diminuir ao longo de quanto mais ela se afasta? Isso é o efeito Doppler. E essa música ela tem efeito na composição dela, que faz alusão aos Doppler, que são uma das famílias principais de Dark. Sim, com a abertura de Dark já sugeria realidades espelhadas desde o primeiro episódio. Você reparou isso? 6. Dark, que é o nome da série, faz alusão àquela escuridão que existe dentro de cada um de nós e em especial dentro dos personagens. Mas também pode fazer alusão à matéria escura, que ela é utilizada como uma fonte importante ali para viagem no tempo, ao fato de que aquele paraíso que é prometido lá pelos Siquemundos, quando ele é finalmente atingido, ele é escuro, ele é dark, ou seja, não existe nada. É como se tudo acabasse, assim como o tempo. Então pode ser que isso tenha realmente alguma relação aí com o nome da série. O que você acha disso? Comenta aqui embaixo. 7. Dark é uma série de ficção científica que explora elementos como emaranhamento quântico, gato de Schrödinger, teoria dos muitos mundos e um sem fim de outros paradoxos. São muitos paradoxos mesmo que eu falei inclusive aqui no vídeo de final explicado da série, como é que funcionou toda essa questão. Se eu fosse você, eu conferia lá assim terminar de assistir esse aqui, ok? 8. Uma outra questão importante é com relação ao efeito Mandela, que eu também estava explicando lá no final, que é basicamente quando você tem a sensação de ter vivido uma coisa e o efeito Mandela diz que na realidade é porque em outra realidade, em uma outra existência, aquilo realmente aconteceu, mas de algum modo pelo fato das partículas estarem interligadas pelo emaranhamento quântico, você acaba percebendo. Isso faz justamente alusão a todas aquelas referências à Matrix, que o Jonas e a Martha vivem falando, poxa, isso deve ser um bug na Matrix, eu tô tendo um déjà vu, já viu que eles falam muito isso? Pois é, tem muito a ver com essa questão do efeito Mandela. 9. Já reparou que a blusa do Mads tem uma frase em alemão escrito? Aquela frase lá significa energia nuclear? Não, obrigado. E aquilo ali, na verdade, faz alusão a um movimento antinuclear que estava em vigência na época em que se passa a série, que faz referência ali a Chernobyl. O H.G. Tannhaus, que é o nome lá do nosso relojeiro querido, ele faz alusão, primeiro, aos nomes Henry Tannhaus e Gustav Tannhaus, que são o bisavô e o avô do Tannhaus, respectivamente. Enquanto que o HG também pode fazer referência ao autor H.G. Wells, A.G. Wells, que é o escritor do livro Time Machine, que é um dos livros que se tornaram referência sobre viagem no tempo na cultura pop. E Tannhaus também pode fazer referência ao portão de Tannhauser, lá do filme Blade Runner. Blade Runner. Já reparou que o Tannhaus é o narrador principal ali dos primeiros episódios da série? Ele é a pessoa que narra em off alguns dos episódios porque ele é o criador dos mundos, e a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Então isso faz com que ele realmente tenha essa importância, e no começo a gente obviamente não percebeu, mas é como se ele fosse realmente um deus explicando tudo o que iria acontecer, mesmo que indiretamente. 12. Os Siquemundos, que são um grupo de viagem no tempo da Terra 1,
são representados pela triqueta e seu lema é Sic mundus creatus est, que em latim seria assim o mundo foi criado. Enquanto que no mundo 2, os et lux, que seria o grupo, né, lá do mundo 2, eles são representados pelo caduceu de Hermes e seu lema significa em latim haja luz. Ambos representando aí o mito da criação do mundo, que é como se Deus tivesse chegado e criado o mundo, e basicamente que foi o que o Tannhaus fez e foi aí o que deu a origem aos dois mundos, cada um a seu modo. 13. Na sede dos Sic mundus, cada uma das 4 famílias principais são representadas por um elemento que é que você está vendo escrito aí, água, terra, fogo e ar. Interessante, hein? Esse você sabia? Duvido muito. Comenta aqui embaixo. 14. E por falar em famílias principais, na cena final a gente tem a representação de um dos membros das 4 famílias principais que, de algum modo, não participavam do ciclo. Deste modo, você tem Regina, Catarina, Peter e Hannah, que sobrevivem ao apocalipse e outro detalhe, os 4 morrem de maneira trágica e não chegam à velhice, não chegam à terceira idade. Você tinha reparado isso? Enquanto que o Vole e a Benny são 2 personagens que morrem no apocalipse, nenhum desses 4 morre e eles são membros das 4 famílias principais que não participavam do ciclo. 15. Quando o Adam conversa lá com o Jonas, né, na segunda temporada, são mostrados os protótipos da máquina do tempo, da forma como ela era antes de se tornar aquela máquina do tempo principal, aparato, que é utilizado para as viagens do tempo. Você tinha reparado isso? Inclusive, alguns dos detalhes são vistos lá naquela cadeira, que é como se fosse realmente a parte mais primitiva do processo. E aí aquela partezinha aparece lá em um dos aparatos, lá na sala do Sic mundus. 16. Não é deixado especificamente claro, mas o Helge não é filho do Bernd Doppler, de forma que ele é destituído lá da usina e da mansão, e essas propriedades são passadas para a Regina, que é filha do Bernd com a Cláudia. Faz muito mais sentido agora, não é verdade? Porque a Greta Thunberg, ela sempre falava que o Helga ele não era concebido com amor, então, portanto, ele não é necessariamente um filho biológico do Bernd. 17. Na primeira temporada, há uma cena da Franziska falando sobre buracos negros e como era o funcionamento deles. Nessa cena, você vê um buraco negro só, e aí você vê o espiral dentro do buraco negro, tem toda a explicação lá. Já na terceira temporada, essa cena ela é narrada pelo Bartos, só que aí você vê que há uma intersecção entre os dois, formando aquele looping temporal que a gente já conhece muito bem. Só que na primeira temporada a gente não sabia, e na terceira temporada a gente já tem o conhecimento sobre as realidades espelhadas. Isso é um easter egg que os criadores deixaram que nem todo mundo percebeu. 18. O chocolate Raider, que ele é muito mostrado ali na primeira temporada, porque era um chocolate muito famoso na Alemanha nos anos 80, ele se tornou o Twix que a gente conhece, que a gente gosta muito, que é um chocolate bem gostoso inclusive. O slogan do chocolate é experimente os 2 lados e escolha um. E quem é que precisa fazer isso? A primeira pessoa que me vem na mente é a Marta. Lembra? Por falar em Marta, na mitologia grega, a Ariadne ela é filha de rei Minos de Cretas, e ela ajuda o Teseu, que é o seu amado, a atravessar o labirinto ali através de um fio vermelho. Isso aí se assemelha àqueles fios vermelhos que estão lá na caverna, sabe? Que levam Jonas até a passagem, e também é mostrado ali com a Marta utilizando durante a peça para poder justamente especificar, e é um dos muitos paralelos que a série faz com a mitologia grega e com outros ritos aí. Inclusive a Ariadne parece que ali uma das peças e um dos personagens que mais inspiram a Marta de algum modo. E tem muito a ver ali com a mitologia da personagem também. 20. O túmulo da Marta, quando Jonas vê ele lá no futuro, ele é representado por um triângulo, diferentemente da maioria dos outros personagens que é só uma cruz. Isso tem a ver com o fato de que a morte da Marta deu origem a 3 realidades distintas. Vamos lembrar quais são? A gente teve a parte em que a Marta do mundo 2.0 resgata o Jonas, tem o Jonas sem a Marta, que é quando ele corre lá para o subterrâneo da casa dele, por porão, e também tem aquele em que o Jonas se encontra com o Adam e o Adam leva ele para o mundo 2.0 para finalmente quebrar o ciclo. E também, lá durante a segunda temporada, a gente tem a Marta utilizando um colar que tem um triângulo e pode ter representação com justamente toda essa questão.
21. A tábua de esmeralda, que é um elemento importante aí para a alquimia, que é justamente um dos elementos que deu origem à alquimia da maneira como a gente conhece, ele é representado na série, em diversos aspectos, e é onde está escrito aquele lema lá do Sigmundus. E ele também está tatuado nas costas do Noah e no peito lá do Bartosz mais velho, que a gente descobre na segunda temporada. 22. Na primeira temporada, a gente vê o Bartosz jogando um jogo chamado The Third com o Jonas. E aí a gente vê que a tela está dividida, mas a gente descobre que na verdade aquilo não é possível. Que se você jogar o jogo real, você não tem como dividir a tela daquela forma. Só que aí os produtores fizeram aquilo justamente para poder dar o efeito que eles desejavam, dando indícios aí de realidades diferentes, né, de realidades espelhadas ou de outros mundos, mas que a gente ainda não sabia. Você sabe o que é Kafkaesque? Se você já assistiu Breaking Bad, você sabe. Comenta aqui embaixo. Kafkaesque é uma situação em que o indivíduo se vê preso dentro de burocracias, dentro de sistemas praticamente impossíveis de ser desvencilhados. E quem passa por isso durante a primeira temporada? Sim, ele mesmo, o Ulrich. Naquele cartaz onde está escrito lá a notícia do Ulrich, que não está escrito um texto qualquer, tem citações do trabalho de Franz Kafka, que foi aquele cara que criou o livro Metamorfose, que é um livro muito famoso, cujos personagens vivenciam situações tão impossíveis, tão presas dentro de si mesmas, como se fossem loopings, que foi considerado aí, né, que foi criado o termo Kafkaesque a partir disso. E o Ulrich, ele passa muito por essa situação porque ele vai preso lá para um crime que ele não cometeu, sendo que ele estava tentando evitar que uma situação acontecesse, e aí ele criou ali, através de um ato bárbaro, toda essa situação em que ele não consegue mais sair. 24. Tem uma cena que é uma passagem muito rápida ali com os personagens fantasiados no episódio Déjà Vu, que é o primeiro episódio da terceira temporada, em que você tem duas gêmeas que estão paradas, fazendo alusão ao filme O Iluminado do Stanley Kubrick. 25. A cena, uma das últimas cenas em que você tem o Jonas e a Martha dentro de um túnel interdimensional seria uma referência ao filme Interestelar, onde acontece uma cena parecida em que o Cooper ele tem ali acesso a visões da filha dele dentro do quarto dela através da estante de livros. Muito interessante, né? Você tinha percebido essa parte? 26. Egon fala sobre o filme De Volta para o Futuro lá na segunda temporada, pouco antes dele morrer. Ele fala daquele menino que viajou no tempo. Ah, e detalhe, 12 de novembro é o dia em que acontece a viagem do Martin McFly lá no filme, e é onde acontece ali o começo do ciclo da primeira temporada, que é quando o Mikkel volta no tempo, e é quando começa toda essa questão do ciclo lá do mundo 1. 27. A Cláudia, ela representa o Diabo Branco porque enganou a Eva. E ela faz justamente isso lá no mundo 2. Ela se passa pela Cláudia do mundo 2 para poder enganar a Eva, e aí ela transita entre os mundos, enganando um e outro, e é por isso que ela tem esse nome. 28. Muitas pessoas acreditam que a Eva que entregou o projeto para a Cláudia entregar ao Tannhaus. Só que aquele projeto, detalhe, não é o projeto lá do aparato, da máquina do tempo, e sim daquela bola. Você vê que a gente não vê a criação dela, mas ela funciona basicamente da mesma forma. Então a Cláudia entrega o projeto tanto para o Tannhaus do mundo 1 quanto para o Tannhaus do mundo 2. 29. O bracelete que o estranho lá, que aquele personagem desconhecido entrega para o Tronte, ele representa o Ouroboros, que é um dos símbolos que faz essa conexão de looping infinito e tudo mais, e é um símbolo também muito utilizado lá dentre os Illuminatis, cujo último nível é justamente o nível 33. E, detalhe, as serpentes, elas representam a Agnes, de modo que as maçãs representam quem? O Noah. E dessa forma, 30, maçãs, elas aparecem em várias situações ao longo da série, várias cenas, como vários easter eggs, e até às vezes como personagens comendo. Mas um personagem que aparece comendo maçã diversas vezes para falar sobre pecado, para falar sobre religião e várias outras coisas é o Noah. Dessa forma, a maçã representa o Noah por esse motivo. E a maçã lá na teologia cristã significa o fruto proibido, que quando foi consumido fez com que Eva e Adão fossem expulsos do paraíso. E não é que eles estão o tempo inteiro tentando encontrar o paraíso? Principalmente o Adam. 31. Hanno Tauber, que é o nome do Noah original, significa pessoa surda. Por algum motivo ele se relaciona justamente com uma pessoa surda, que é a Elizabeth. 32. A Elizabeth, ela floreia um livro que tem ali representações do Adão e Eva na criação dos mundos, e também representam o solstifício de verão que acontece no norte do mundo no dia 21 de junho, que é justamente a morte de quem?
do Mikkel. 33, e talvez você não tenha percebido isso, mas você provavelmente deve ter reparado que naquele papel de parede você tem 3 animais, e eles representam a Charlotte, o Noah e a Elizabeth. O coelho, ele faz alusão ao coelho lá do mundo da Alice no País das Maravilhas, é uma alusão, uma conexão que os fãs fizeram, então ele diz respeito a Charlotte porque o coelho, ele é o personagem que tem um reloginho que ele leva no bolso, enquanto que o porco-espinho representa o Noah por ter uma maçã colocada ali nele. A raposa, ela representa a Elizabeth porque ela é vista com raposas em diversas situações, tanto no gorrinho quanto segurando uma raposa lá durante a segunda temporada. E aí, Dark Fan, o que você achou desse vídeo? Você tinha reparado todos esses detalhes? Difícil, hein? Muita coisa. Comenta aqui embaixo o que você achou, comenta outros detalhes que só você viu e ninguém mais viu também, e compartilha esse vídeo com seus amigos, ok? Se inscreve aqui no canal se você gostou, curte esse vídeo também. Eu agradeço muito que você tenha assistido o vídeo, até o próximo vídeo.